cultura democrática, né, e de problemas absurdos. E isso me faz voltar aos tempos da luta contra a ditadura militar, em que Dom Helder Câmara dizia que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios têm que ser apaixonantes, né? Eu acho que tem que ter, neste momento, além da razão, mas tem que ter a paixão, a empatia pela luta. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco como o governo interino ele vem tentando emplacar uma pauta neoliberal para a desconstrução das conquistas sociais e como essa pauta ela passa a ter o nome, segundo o ministro Ricardo Barros, de repactuação. E de forma muito consciente, o ministro, quando fala de repactuação, ele está se referindo a um pacto social que foi construído a duras penas no pós-ditadura de 64. Esse pacto social, ele tem 4 marcos simbólicos que sintetizam bem a realidade da luta pela construção da democracia. Então, o primeiro marco simbólico desse pacto social que foi construído na pós-ditadura 64 foi a luta social pela redemocratização que levou à derrocada da ditadura militar. Então, acima de tudo, foi uma luta do povo que foi às ruas, de um povo que se envolveu de algum modo com partidos ou com comunidades eclesiais de base, ou se envolveu com o novo sindicalismo, mas sempre tinha uma identidade voltada para a recuperação da democracia ou a redemocratização. O segundo marco simbólico dessa luta foram as eleições diretas. Então, isso tem um peso político enorme para os direitos da sociedade, porque depois de penosa luta histórica, os movimentos sociais e toda a sociedade, o povo brasileiro, disseram que rejeitam todo e qualquer governo ilegítimo que não venha das urnas. Então, essa foi uma opção pela via democrática, de modo a não reconhecer a legitimidade de quem chega ao poder pela via transversa. Bom, o terceiro desafio, o terceiro marco simbólico do Pacto Social foi o processo sociopolítico que resultou na edição da Constituição Federal de 1988. E esse terceiro marco foi muito ousado, porque enquanto o processo de redemocratização do Brasil se deu num momento muito crítico do capitalismo mundial, se deu, nós poderíamos dizer até na contramão da história, no momento em que a economia mundial vivia sob um processo de reestruturação produtiva que envolvia a política do Ronald Reagan nos Estados Unidos, da Margaret Thatcher na Inglaterra, e ainda envolvia as alianças com o bloco europeu e com o Japão. Nesse momento, o povo foi às ruas para não apenas pedir eleições diretas, mas pedir um processo constituinte, mas pedir uma Constituição que fosse capaz de, pelo menos, prever a possibilidade da inclusão social. E aí, essa Constituição Federal, ela foi ousada porque ela ampliou o leque de previsibilidade normativa dos direitos sociais. E foi ousada também ao eleger o princípio da universalidade como
cânone inspirador da Seguridade Social. Essa é uma conquista que, na história da luta política brasileira, não pode ser negociada, não pode voltar atrás, não pode ter um retrocesso social. Porque o fato do Constituinte de 88, pela pressão popular, ter adotado o modelo breveridiano, um modelo de acesso universal, de inclusão no atendimento e na cobertura, este foi sim um passo que deu ao cidadão a possibilidade de exigir do Estado contraprestações que lhe dessem o mínimo existencial básico. Bom, mas o quarto marco simbólico desse pacto social, esse que é muito contestado, mas que teve um peso enorme na reconfiguração das políticas públicas, foi o fato de um torneiro mecânico ter chegado à presidência da República. Então, eu penso que isso foi muito importante, inclusive sob o lema de que a esperança venceu o medo, só que esse medo, ele permaneceu incrustado nas entranhas do mercado. Então, Lula chegou à presidência e foi muito importante para possibilitar o acesso das camadas mais pobres da população às políticas públicas. Para isso, basta a gente perceber o que foi feito de 2001 a 2003, quando 36 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. E eu vejo hoje uma notícia dos jornais em que a fiscalização trabalhista, ela flagrou crianças trabalhando e explorando para a produção de confecções da Brooksfield. E é muito importante a gente perceber que quando Lula entrou, nós tínhamos 8 milhões de trabalhadores infantis no Brasil. E nesses 12 anos, esse número foi reduzido para 3 milhões. Tem muito a ser feito. Por isso que esse pacto, ele está incompleto. Esse pacto social, ele precisa ter continuidade. E quando eu venho falar desse pacto social que está sendo ameaçado, embora não tenha se completado ainda, embora não tenha cumprido as promessas que o Constituinte de 88 desenhou, é porque este pacto, ele não serve ao mercado, principalmente no momento em que, no conflito de classe, é muito importante a redução do custo da reprodução da força de trabalho. Então, eu estou partindo da premissa aqui que o mercado, ele não resolveu romper com o governo Dilma simplesmente porque a situação estava ruim, mas porque havia aí dois componentes políticos que causaram ruídos constantes na relação entre o governo e o mercado. O primeiro é a limitação do processo de mercantilização dos bens sociais. Então, como o capitalismo precisa se apropriar e inovar na sua forma de apropriação do superlucro, havia necessidade de se ampliar para o mercado o leque dos bens sociais, ou seja, se desmercantilizar. E o mercado acreditava que, quando o Lula assumiu, que essas políticas públicas, elas seriam datadas, mas perceberam que elas começaram a perdurar por muito tempo, o que representava um freio à expansão dos nichos de exploração de alguns bens sociais. Bom, o segundo aspecto político, e esse muitas vezes é negligenciado, principalmente pela mídia, e que incomoda muito o mercado, é a reivindicação que o governo de Lula passou a fazer em termos de soberania, principalmente ao recusar o acordo
com a área de livre comércio das Américas, dos Estados Unidos, e a promover uma política de valorização das soberanias das nações latino-americanas, em detrimento da influência perniciosa dos Estados Unidos. E isso granjeou o respeito do Brasil em relação aos seus vizinhos. Bom, quando eu falo que esses fatores, eles refletem uma luta de classe e principalmente uma luta do mercado pelo rebaixamento do custo da reprodução da força de trabalho, eu quero dizer que isso está mais do que visível, tanto na fala dos ministros do governo interino, como também no programa ad hoc que foi preparado para o golpe em 29 de novembro de 2015, que é um programa do PMDB, chamado Ponte para o Futuro. E essa relação com o rebaixamento do custo da força de trabalho é um golpe na democracia, é um golpe na cidadania, é um golpe na verdadeira democracia, que é a democracia material. Temer, ao assumir a interinidade, ele disse que os direitos adquiridos iriam ser respeitados. Mas o ministro da Fazenda dele, ao mesmo tempo, passou a dizer que não existem direitos adquiridos contra a Constituição Federal, dando a entender que é pela via da desregulamentação de direitos que serão solapados os direitos adquiridos. Só faltou, o ministro da Fazenda, só faltou reproduzir o FHC ao dizer que a Constituição Federal tinha instituído não direitos adquiridos, mas abusos adquiridos. E aí uma repórter da Folha perguntou ao ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, o que seria do princípio da universalidade. E ele respondeu de forma jocosa que a Constituição cidadã, e aí fazendo isso de modo debochado, a Constituição cidadã, quando o Sarney sancionou, o próprio Sarney teria dito que o Brasil iria ficar ingovernável. E ele disse, porque lá só tem direitos, lá não tem deveres. E nós não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que a Constituição determina. Vamos ter que, e ele usou essa palavra, repactuar. Vamos repactuar como aconteceu na Grécia, que cortou as aposentadorias. Bom, nesse mesmo dia, o ministro do Trabalho, ele comparece em público e numa entrevista a uma emissora de TV, ele diz que, em regra, todas as leis trabalhistas no Brasil são retrógradas. E um repórter pergunta ao ministro da Justiça o que ele acha do ministro da Fazenda ter falado que os direitos adquiridos não podem prevalecer diante de uma reforma constitucional. E o ministro da Justiça, que é uma caricatura de jurista, disse que não existem direitos absolutos. Então, essa fala dos ministros, essa fala ela já revela a intenção do governo interino em desconstitucionalizar e provocar um processo de erosibilidade dos direitos sociais. E isso está bem representado na proposta ad hoc do programa do PMDB Ponte para o Futuro. E aqui eu trouxe um texto com alguns excertos dessa proposta, e um dos maiores absurdos que se quer colocar hoje no direito brasileiro é a desvinculação constitucional das verbas para a saúde e para a educação. Esse é o primeiro sintoma de desmantelamento, principalmente do SUS. Se o SUS hoje não é o melhor dos mundos, mas certamente
é algo bem melhor do que uma saúde privatizada. Então, um pobre do SUS hoje ainda consegue realizar uma cirurgia, consegue obter uma prótese, consegue um tratamento, medicamento, mas imaginemos aí o impacto social da quebra desse princípio da universalidade. Bom, mas não é só acabar com as vinculações constitucionais. No programa do PMDB está dito lá que a crise é grave e para superá-la, aspas, será necessário um amplo esforço legislativo que removam distorções acumuladas. Isso aqui tem outro nome, direitos adquiridos. E diz ainda, aspas, nos últimos anos é possível dizer que o governo federal cometeu excessos, seja criando novos programas, seja ampliando os antigos, ou mesmo admitindo novos servidores, ou assumindo investimentos acima da capacidade fiscal do Estado. O crescimento automático das despesas não pode continuar entronizado na lei e na Constituição. Ou seja, há aqui um firme propósito de desregulamentar direitos, de desconstitucionalizar os direitos sociais, direitos que foram alçados ao patamar constitucional, não só no plano internacional, não na década de 80 ou de 90, mas sim no começo do século passado, com a Constituição de Weimar, a Constituição de Querétaro, do México. E o que é mais grave em tudo isso é que está explicitamente na proposta do PMDB e do governo interino criar o chamado orçamento de base zero. O que seria esse orçamento de base zero? É um orçamento provisório para uma política pública provisória. Ou seja, o orçamento para a política pública, ele tem que ser revisto anualmente para saber quais são as políticas que deverão ser descontinuadas. Então, esse é considerado aí, talvez, o governo mais ousado, né? Mais ousado no golpe aos trabalhadores e no golpe à cidadania. Bom, diante desse quadro de desmonte dos direitos sociais, resta uma reflexão. O que dizer de um governo que anuncia de cara que não vai cumprir a Constituição? O que dizer de um governo que se compromete a rasgar as conquistas da cidadania? Feitas essas indagações, o cenário que se apresenta aponta para um momento de tempestuosas convulsões políticas e econômicas. E os trabalhadores e a sociedade devem se preparar para esses tempestuosos momentos. Temos que recuperar a experiência popular que levou o povo às ruas para exigir a redemocratização. A defesa da democracia dos movimentos sociais tem um lugar, as ruas. E aí eu lembro do professor Boaventura de Souza Santos, que diz que o único lugar que não conseguiu ainda ser colonizado pelo mercado financeiro foi o espaço das ruas. Por isso, os movimentos sociais precisam muito mais do que apoio. Precisam estar unidos, os partidos, as associações, estar nas ruas, a exemplo do que fez o novo sindicalismo nas décadas de 70 e 80 e as comunidades eclesiais de base. Quando os governos e instituições estilhaçam a democracia, é nas ruas que o povo deve recuperá-la. É nas ruas que o povo deve defendê-la.
Então, as ruas é que potencializam os músculos da política e é um estímulo aberto aos indignados cujas vozes não têm eco. Por isso, fica esse apelo: vamos multiplicar nossas forças e, como dizia Emiliano Zapata, enquanto não houver justiça para o povo, não haverá paz para o governo.